As virtudes no eneagrama, o que elas são, para que elas servem? Para quem não conhece o eneagrama ele descreve as personalidades, são 9 tipos de personalidade, e para cada uma das personalidades há uma virtude. Essa virtude seria a saída do eneagrama. Quando a gente ensina o eneagrama com cuidado, para que a gente não enalteça o nosso ego, porque mesmo tendo características positivas, o nosso ego ele nos limita na vida. Nós precisamos de um caminho para seguir e deixar um pouco essas limitações que o nosso ego traz. Então, as virtudes seriam esse caminho, seriam esse olhar para um ideal, para onde eu posso, o que eu posso seguir, que eu posso buscar, para que eu melhore a mim mesmo, ganhe mais recursos e tenha uma vida mais leve, mais tranquila, enfim. Quais são as virtudes, né? Nós temos 9 tipos de personalidade, temos a ira, o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, o medo, a gula, a luxúria e a preguiça. E cada personalidade vai ter uma virtude que corresponde aquele que se identifica com aquele tipo de personalidade precisa buscar. Por exemplo, o irado no eneagrama, que é uma pessoa que se baseia naquilo que é certo e errado e que se define muito por isso, e que julga muito, principalmente a si mesmo, mas também aos outros, é alguém que precisa buscar serenidade, que seria uma aceitação das coisas como elas são. O orgulhoso, que é aquele que mostra que não precisa de nada, que mostra que tem muito para dar, é uma pessoa que precisa de humildade para ser ele mesmo, humildade para aceitar as próprias necessidades, para aceitar a própria humanidade. A vaidade, que é uma pessoa que se preocupa muito com a aparência, com a eficácia, com ter sucesso, com conquistar as coisas. É uma pessoa que precisa de verdade, de se expressar de forma verdadeira no mundo. O invejoso, que é uma pessoa que se compara o tempo inteiro e normalmente se compara para pior. É alguém que precisa buscar a equanimidade, que seria um equilíbrio, que seria uma não comparação. Seria olhar para as coisas e ver, é assim, essa pessoa tem isso de qualidade, eu tenho isso de qualidade. A grama dessa pessoa é mais verde do que a minha, mas eu tenho a casa mais limpa do que a dela. Enfim. A pessoa que é avarenta, ela precisa, que é uma pessoa que retém muito as coisas, principalmente as coisas do próprio coração, que se retém muito na vida, se contém. É uma pessoa que precisa de generosidade, é uma pessoa que precisa de se dar, de se mostrar, de dar
até coisas também. Às vezes eles têm dificuldade com coisas também. É a pessoa que tem medo, que é uma pessoa que tem muita dúvida, que é muito confusa, que tem dificuldade de dizer o que quer e o que precisa, assim, dificuldade de perceber e de expressar isso. É uma pessoa que precisa de coragem, é uma pessoa que precisa de fé, que precisa de acreditar em si mesma. É uma pessoa que tem a gula não é o comer muito do mesmo, é o experimentar muito. A pessoa que precisa experimentar muito, ela acaba deixando muitas pontas soltas na vida. Então é alguém que precisa de sobriedade, que precisa de levar as coisas mais a sério, de cumprir com a palavra. A pessoa que é luxuriosa, que é uma pessoa que gosta muito de poder, que gosta muito de ter o controle das situações, é uma pessoa que é capaz de passar por cima dos outros, das leis, para poder conseguir aquilo que quer. Em geral, essa pessoa é mais dominadora e ela precisa da virtude da inocência, que seria uma confiança no outro, seria como uma entrega ao outro, a confiar que aquela pessoa, que aquela coisa pode ser boa para ela, como uma criança, uma pureza. A pessoa que é preguiçosa, a preguiça aí não é uma preguiça de não fazer nada, na verdade os preguiçosos costumam fazer muitas coisas. A pessoa que é preguiçosa, ela tem preguiça de si mesma, principalmente. Preguiça de cuidar de si mesma, ela gosta de fazer pelo outro. Ela não olha para si, para aquilo que ela realmente precisa fazer na vida dela. Então, a virtude seria a ação essencial, que seria o olhar para aquilo que eu essencialmente preciso e parar de tentar colocar as coisas, pano quente nas coisas, deixar as coisas confortáveis. Então, essas virtudes, elas nos dão este caminho para que nós possamos sair da nossa loucura dentro do Eneagrama e elas nos ajudam a ter mais recursos, porque, por exemplo, se eu sou muito certo, eu preciso ser um pouco mais leve. Então, esse olhar para as virtudes vai nos deixar mais livres para seguir. Eu começo hoje um trabalho terapêutico, que serão aproximadamente 12 encontros, eu não tenho como saber com certeza ainda, mas a ideia é que sejam 12, em que eu vou trabalhar com as virtudes, com este caminho das virtudes do Eneagrama. O trabalho vai ser tanto intelectual, quanto emocional, quanto corporal. E eu creio que vai ser um trabalho bonito, se alguém quiser experimentar, tiver vontade. Eu estou começando esse trabalho num grupo presencial hoje e vou fazer esse trabalho também num grupo online, que começará, creio eu, em outubro. É isso.